Mais um eclipse acontece no dia 8 de abril, segunda-feira, e vai acontecer em Áries e em conjunção com um montão de coisa. Tem Quirón no meio do caminho, tem Mercúrio retrógrado no meio do caminho, tem uma série de coisas que a gente precisa prestar atenção para ver como que vai ser o desenvolvimento do nosso segundo semestre, especialmente a metade de 2024. Esse é o assunto do nosso vídeo, então bora lá. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, eu sou o Nando Hanner, astrólogo, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o eclipse solar que a gente vai ter dia 8 de abril, com um montão de coisas que não se limitam só aos acontecimentos que tem daqui para frente, mas é o que já vem acontecendo desde o ano passado e que provavelmente a gente vai ter alguns desdobramentos dentro dessas situações. Sempre lembrando que 2024, 25 e 26 são anos que astrologicamente são muito complexos. Muitos astrólogos estão esperando várias dificuldades a partir agora do meio do ano. Eu sou um deles e eu espero que eu esteja muito errado nas coisas que eu estou pensando, porque às vezes o negócio pode ficar bastante complexo. Aqui dentro da minha cabeça fica bem difícil a coisa. Mas vamos lá tentar ver como isso vai funcionar. Antes da gente ir para essa análise do eclipse, eu quero falar para você o seguinte. Tudo que a gente fala sobre astrologia tem um efeito mundial e um efeito individual. Se você está falando sobre um eclipse, isso pode ou não ter efeito diretamente na sua vida, diretamente no seu mapa, nas situações que te cercam. Para saber como isso vai acontecer, você tem uma opção de fazer a análise do eclipse no seu mapa por um áudio no WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os detalhes de como você faz isso e vai me passar seus dados de nascimento, eu vou calcular o seu mapa e eu vou ver se esse eclipse está afetando o seu mapa e eu vou relatar, eu vou explicar isso para você através desse áudio pelo WhatsApp. Isso não funciona só no eclipse, qualquer parte do seu mapa pode ser analisada desse jeito, qualquer previsão pode ser analisada desse jeito, tá? É só você escolher, aqui embaixo na descrição do vídeo tem vários tópicos diferentes que você pode escolher para fazer a análise, tá? Só para clarificar, para não deixar confusão, quando você escolhe um tema desses que estão aqui embaixo. Você não vai escolher 4, 5 e pedir para eu fazer a análise, a não ser que sejam diferentes, tá? Então, por exemplo, Nando, eu quero saber como é que o eclipse do dia 8 vai afetar o meu mapa e como que o Urano em Touro está mexendo com a minha vida. São dois áudios diferentes, dá para fazer? Sim, com certeza, mas são áudios diferentes, tá? Às vezes as pessoas estão me procurando aqui falando, eu quero ver isso, isso, isso e isso, dentro de um áudio só. Não é assim, são áudios separados, tá? Além disso, o que é melhor, a melhor situação de todas é você fazer seu mapa natal, as suas previsões, para poder entender como funciona o contexto geral das coisas, porque nada na astrologia funciona sozinho, são várias combinações diferentes, se ajudando ou se complicando mutuamente, tá? Então a gente tem que olhar para todos esses pontos de uma forma bastante específica, tá? Então, o melhor caminho, mapa natal e previsões, e aí depois a gente pode olhar pontualmente. Se você não fez nenhum dos dois, não quer fazer agora, não tem problema, você pode fazer um áudio só, tá? Então, entre em contato comigo para eu poder fazer esse trabalho para você, tá bom? Muito bem, então, a gente tem um eclipse acontecendo nesse dia 8, que é um eclipse solar no signo de Áries, que acontece no 19º grau. Tá? O que acontece aqui? Todo mundo que me segue há algum tempo, que já conhece um pouco de astrologia, sabe que tem um espaço de graus onde o efeito dos planetas, das casas, dos eclipses fazem efeito. Quando você tem um eclipse em Áries, por exemplo, ele não vai afetar o eclipse, o signo de Áries inteirinho, né, como uma potência muito forte. Ele vai atuar dentro de uma área muito específica. Então, eu costumo dar um exemplo assim, vocês não ouviram falar isso talvez ainda, mas eu vou falar assim. Imagina que a gente mora numa rua, você mora numa rua, e que essa rua tem 30 casas, tá certo? Cada signo tem 30 graus, então você imagina que são 30 casas, tá? Aí você fala, o eclipse vai cair na 19 graus, ou seja, ele vai afetar a casa número 19, beleza? Se você mora na casa 1, você não mora na casa 19, você mora na casa 1, quer dizer, você tem um espação ali entre
onde vai cair o eclipse e onde você mora, tá? O que quer dizer que esta região da casa 1, você vai conseguir ver o eclipse, você vai até sentir alguma coisa a respeito disso, mas ele não vai estar caindo na sua cabeça. Então o efeito é muito menor. Quando você mora ali na casa 19, aí o negócio pega com bastante força. Só que a gente vai amplificar isso um pouquinho. Então, imagina que você mora, o eclipse cai na casa 19, quem vai sentir o eclipse é quem mora na casa 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É um espaço de 10 graus onde você vai ter esse efeito. E é, lógico, à medida que você vai afastando, ele vai diminuindo o efeito. Mas é como se... Imagina que se cai uma pedra e ela se esborracha e espalha pedaços para o lado. Se você está lá na casa 1, você viu o negócio acontecer, de repente até cai uma poeirinha. Se você está na casa do lado, tipo na casa 17, vai cair ali e vai voar um pedregulho na sua casa. Vai ser afetado, mas não com tanta intensidade. Deu para entender? Sim? O que quer dizer? Que para a gente saber se esse eclipse vai afetar o nosso mapa, qualquer pedaço, qualquer entrada de casa, planeta, Sol, Lua, nodos, Mercúrio nada, Mercúrio eu já falei, planeta, né? Quiron, Lilith, Roda da Fortuna, asteroides, né? Qualquer coisa que você tiver no seu mapa entre 14 e 24 graus de Áries vai receber o efeito desse eclipse. E aí a gente vai entender o que está acontecendo na sua vida para ver como que esse eclipse vai afetar, tá bom? Então vou dar um exemplo aqui. Se você tem, por exemplo, vamos pensar aqui um exemplo bem simples. Ascendente. Se você tem o ascendente em 16 graus de Áries, o eclipse vai acontecer em conjunção com o seu ascendente. O ascendente mostra a nossa imagem, né? Mostra a nossa imagem externa, como que a gente se apresenta para o mundo, como que nós somos vistos. Se você tem um eclipse acontecendo, de uma maneira bem resumida e bem simples, você pode, por exemplo, resolver cortar o cabelo. E aí você muda a sua imagem para o mundo. Obviamente isso é um resumo até ridículo do que pode acontecer, mas como o ascendente é o nosso corpo, isso pode acontecer, tá bom? Então acontece dessa forma. Lembrando assim, sempre, tá, pessoal, o eclipse é um evento muito importante e muito forte, mas ele tem dentro de si positivos e negativos. Então, quando a gente tem um efeito de um eclipse dentro da nossa vida e a gente sabe que aquilo vai acontecer ali, e a gente tem ideia do que está rolando na nossa vida e quais são os meus desejos, eu posso direcionar as minhas ações para poder fazer com que essa energia ganhe bastante força e produza coisas positivas para mim. Ele pode atuar do lado negativo? Sim, ele pode atuar do lado negativo, trazendo perdas, dores, sofrimento, doença, dificuldades, falhas. Ele pode trazer isso aqui. E aí isso também é um efeito positivo, olhando por certo ponto de vista, porque se você sabe onde vai cair, potencialmente você sabe onde vai ter uma falha. E o que você vai fazer? Você vai olhar para aquilo e você vai tentar trabalhar da melhor forma possível para diminuir o impacto de problemas que você possa ter ali e que na maioria das vezes não são problemas que você não sabe que existe. Eles estão ali, talvez você esteja ignorando, mas ele está lá. E se vai acontecer ali, você fala, bom, agora não tem jeito, eu vou ter que lidar com essa situação, lide com a situação, por mais difícil que ela seja. Eu sei que às vezes fica um pouco difícil de conseguir mensurar isso, porque cada história é uma história, mas é mais ou menos nesse sentido. Se você tem um eclipse acontecendo ali, dá atenção para aquilo, não adianta querer ignorar aquela situação, não adianta, né? Tá ali, tem que resolver, tá certo? Então, vamos prestar atenção em como que a gente pode lidar melhor com essas questões de positivos ou negativos. Às vezes as pessoas ficam com muito medo, né? E falam, ah, meu Deus do céu. Às vezes as pessoas ficam aterrorizadas, o eclipse vai cair na minha casa 6, meu Deus do céu, eu vou morrer doente. Se você tem um eclipse na casa 6 e a casa 6 fala sobre questões de saúde, entra na academia e começa a comer direito. Olha que mudança de vida significativa que pode ser. Ou então você senta, espera e continua comendo Cheetos ou Doritos. E vão ver o que vai acontecer com você depois de uns meses. Tá? Então é essa a diferença, é a atitude que a gente tem. Bora aqui para análise do eclipse e vamos ver como ele funciona aqui na nossa tela. Deixa eu tirar as casas aqui. Muito bem, então eu tenho um eclipse que eu tenho uma concentração de planetas ali em Peixes, Áries
e Touro, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Marte em conjunção com Saturno aqui em Peixes. O Netuno e Vênus ainda estão em conjunção, apesar de ser uma conjunção tanto quanto fajuta, porque o Vênus já foi embora, entrou em Áries. Vênus em Áries não é uma posição super positiva, muito pelo contrário, né? Vênus não se dá muito bem no setor ariano. E aqui a gente tem essa mega conjunção, está um pouquinho espalhado só por causa do tamanho, tá? Mas a gente vai imaginar que está tudo junto. O nodo está 15 graus, o Sol está 19, Lua vai estar 19, Quirón está em 19 e o Mercúrio está em 24, ele está voltando para cá, né? Então ele está entrando dentro desse processo do eclipse. Está tudo aqui em conjunção, está tudo junto, tudinho junto. Então esse ponto aqui é um ponto que é bastante importante porque ele é o ponto focal de onde vai acontecer o eclipse. Imagina que como se você tivesse com uma canetinha laser apontando exatamente para aquele ponto e naquele ponto tem 5 pessoas aglomeradas dentro do mesmo setor. Imagina, é como se você tivesse 5 pessoas aglomeradas dentro de 1 metro quadrado. É uma confusão, né? É tudo bem apertado e difícil de lidar. E mais para frente a gente tem aqui uma conjunção praticamente exata entre Júpiter e Urano. Aqui a gente tem muitas coisas, inclusive esse Júpiter e Urano, eu vou fazer um vídeo só para eles dois em breve, tá? O que a gente precisa pensar quando fala do eclipse? No nível mundial, a gente tem isso acontecendo e elevando exponencialmente a energia ariana. Lembra que eu fiz um outro vídeo sobre o eclipse em Libra, que eu falei sobre a energia das parcerias e como a composição daquele eclipse levava a gente a pensar sobre desgaste, sobre problemas, sobre mentiras, ilusões, porque tinha Netuno envolvido no meio do caminho, tinha uma série de situações que complicavam muito as relações íntimas, tá? Especialmente lidando quando a gente fala de questões do passado, de traumas e dificuldades, isso vem muito à tona, causando muitas repercussões nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos íntimos, mas nos relacionamentos de profissão também pode acontecer. E aí a gente vê logo na sequência um eclipse acontecendo na energia de Áries, que é a energia do individualismo, ainda por cima junto com Mercúrio retrógrado, que é aquele planeta da habilidade da comunicação e da compreensão das informações. Não só das informações internas, mas das informações externas. Como que eu me entendo, como que eu entendo o que existe dentro de mim e eu transfiro para fora de uma forma coerente, como que eu vejo o outro se expressando e como que eu recebo essa informação de fora e assimilo ela aqui dentro de uma forma positiva ou não. Quando a gente tem esse eclipse e esse Mercúrio acontecendo junto ali e ainda por cima esse pontinho aqui que é Quirón, dentro dessa história toda, a gente pode ver um aumento da energia, do individualismo, do egoísmo e da agressividade atuando de uma forma agressiva e prejudicando ainda mais as coisas que aconteceram no eclipse passado. Né? Você está empilhando situações de tensão nessa questão dos acordos, dos relacionamentos, que o relacionamento com outra pessoa é um acordo, né? Nós vamos sentar para conversar, eu vou te explicar o que é um eclipse, você senta, presta atenção e me tira dúvidas. Você não vai vir tirar dúvidas antes de eu começar a explicar, tá? Porque isso vai atrapalhar a nossa dinâmica. Então, quando você está numa relação, você tem uma série de regras que são regras explícitas ou implícitas que com essa energia aqui, isso pode ser ultrapassado, isso pode ser transgredido, ofendendo ambos os lados. E aí começa a gerar essa energia ariana de agressividade, de brigas, de rompimentos, de discussões, potencialmente causando traumas, causando dores a longo prazo, porque esse Quirón junto aqui representa a ferida que não foi curada. E a ferida que não foi curada não necessariamente já existe, porque isso aqui pode gerar uma nova briga, uma nova discussão, que pode gerar um novo trauma. Tá? E isso que, se não for explorado ao longo do tempo, vai prejudicar muitas coisas por décadas a fim, porque a gente sabe que traumas duram uma vida inteira, se a gente não tomar cuidado com isso. Então, pelo lado negativo, a gente tem essa energia ariana impaciente, improdutiva, e teimosa e às vezes até burra de não ouvir o que o outro está dizendo ou de não se dispor a pensar que talvez eu não esteja entendendo direito o que está sendo passado para mim ou que a minha informação não está sendo clara o suficiente. O Áries é aquele negócio, eu vou fazer, não quero saber, eu já fui, já fiz.
E a outra pessoa está tentando avisar que aquilo não vai rolar, não está dando certo, mas a pessoa não teima e vai lá fazer qualquer outra coisa. Não teima não, ela teima e vai fazer o que for, o que ela quiser fazer. Existe uma energia de um egoísmo no ar dentro desse eclipse. E também uma energia marciana muito forte, né? Porque quando você tem um eclipse no signo, o regente do signo fica bastante sensível. E a gente tem esse regente aqui, Marte, em Peixes, que é o signo do inconsciente, o que quer dizer que as nossas ações podem acabar saindo meio sem querer, entre aspas, tá? E junto com Saturno, que é o planeta da tirania, do ditador, né? Do autoritário. Então, essa combinação de coisas todas pode prejudicar muito todas as relações mundiais, né? A gente pensar em todas as questões de guerra, de conflitos que estão acontecendo, esse eclipse pode agravar a história, pode complicar essa situação toda, tá? E ainda tem uma ligação desses dois aqui com o Urano e o Júpiter aqui no signo de Touro. É um sextil, mas o sextil ele pode funcionar como um acelerador de processos que já não estão funcionando bem. Então, ele é um facilitador da energia tensa que pode estar rolando. Essa combinação toda pode prejudicar bastante todas as situações mundiais na situação, no ponto, no quesito de conflito, de militarismo. Isso pode se agravar. A gente pensa na Ucrânia, pensa lá em Israel e Palestina, a gente tem todas as questões na África, tem a China e Taiwan, tem Coreia, tem Estados Unidos e todo mundo, né? Então a gente tem várias situações difíceis acontecendo, tem a França também enrolada no negócio da Ucrânia. Tem muita coisa tensa acontecendo nesse sentido. Esse eclipse pode prejudicar um pouquinho, ou um pocão, o desenvolvimento positivo, né? O encontro das saídas para essas situações aí, tá? Isso de uma maneira geral, uma maneira mundial, tá? Quando a gente vai pensar... volta. Isso pelo lado negativo das situações. Pelo lado positivo, e que cá entre nós, eu acho que isso é um pouco mais difícil de acontecer, porque depende muito da vontade do ser humano como espécie, de uma maneira geral, querer se desenvolver, querer se compreender e ainda por cima ter até a consciência de que é possível mudar coisas que ele esteja fazendo errado ou que esteja acontecendo errado ao seu redor. Às vezes fica muito difícil da gente pensar que a humanidade está evoluindo com alguns quadros que a gente enxerga na rua. O pessoal que mora aí nos centros metropolitanos maiores vê coisas, atrocidades, né? A pobreza, sofrimento, né? E você vê também pessoas que são muito abastadas, têm muito dinheiro e com atitudes mesquinhas e pequenas, sabe? De preconceito, de humilhar o outro, sabe? De se impor. A gente olha para algumas coisas e fala... Vai fazer o quê com essa história? Você vai falar, não, o ser humano está desenvolvendo. Eu gosto de ver que o ser humano está desenvolvendo, apesar de não ser cego para as coisas que estão acontecendo, as coisas ruins que estão acontecendo. Mas eu quero ver as coisas pelo lado positivo também. Então, quando eu olho para essa situação aqui, principalmente, e chamem-me de louco, quando eu vejo esse eclipse rolando, com Sol, Lua, Mercúrio retrógrado, Quirón, o Urano e o Júpiter fazendo aspectos com o Marte e Saturno lá em Peixes. E ainda tem esse aspectozinho sem vergonha aqui de Plutão com Vênus, né? E eu penso nas situações que aconteceram no eclipse em Libra. Eu quero olhar para isso como... Existiu uma situação tensa aqui, onde a gente teve problemas. Isso está transferindo para outro lugar, onde a gente está começando a ver o desdobramento disso e eu começo a ter clareza de qual tipo de ação eu tenho que tomar para poder melhorar as minhas condições. Eu tenho energias que são potencialmente positivas, porque eu estou falando de Saturno em conjunção com Marte em Peixes, assuma a responsabilidade sobre as coisas que acontecem no seu inconsciente
tome atitudes e aprenda sobre isso, se torne mais maduro sobre essas condições. Um eclipse acontecendo com Mercúrio retrógrado em Áries as suas ações precisam ser melhor planejadas. Na hora de que você estiver atuando, na hora que você estiver tomando uma ação, é possível frear a história e pensar naquela velha questão que a gente sempre ouve quando tem algum planeta retrógrado, que é: reveja essas condições, reveja, olhe para trás, observe o que já foi, veja quais foram as dores, Quiron, que foram provocadas em você com essa característica dessas situações que você está querendo reagir imediatamente. Pense em quais são os valores, reflita sobre essas coisas. A gente pode sentir uma energia de ímpeto, de reação muito intensa nesse período. E é preciso que a gente tenha uma consciência muito grande sobre as nossas ações para poder contornar isso. Não é uma situação, não é fácil fazer isso. Você precisa estar num processo de autoconhecimento, você precisa saber quais são os seus problemas, ou pelo menos imaginar que você tenha problemas. Descer do pedestalzinho de que achar que, não, eu me conheço muito bem, então eu sei quais são os meus problemas, ou então eu não tenho nenhum problema agora. Tem sim. Todo mundo tem questões. E se você parar para investigar, mesmo as coisas mais bobas, as coisas mais antigas que podem não estar te influenciando agora, podem ser resolvidas de uma forma ou de outra. Então, aqui eu considero isso, eu quero ver isso, eu quero vivenciar isso como sendo um momento terapêutico, um momento de ajustes de atitude, ajustes de ação, ajustes de desejo, e sem ficar delegando mais as coisas e sem ficar reagindo aos outros dessa forma agressiva que a gente pode reagir. Então, individualmente, eu posso ver no pedaço do meu mapa o que está acontecendo naquele ponto ali e que eu estou levando isso para o lado pessoal, para o lado da agressividade, para o lado da raiva, e me deixando dominar por essas coisas e destruindo relações, destruindo parcerias, tendo esses conflitos muito intensos e potencialmente perdendo coisas e ficando louco da vida que eu estou perdendo alguma coisa, por exemplo, dinheiro, sem conseguir entender qual que é o propósito daquela situação. Então você tem lá um dinheiro aplicado, alguma coisa, acontece alguma coisa no banco, você perde aquele dinheiro. Você vai querer matar um. Mas para que você estava salvando aquele dinheiro? Qual que é a intenção que você estava colocando ali dentro e o que isso te traz realmente de negativo? Essas coisas assim... Às vezes eu assisto algumas coisas, eu acompanho alguns podcasts por aí e às vezes eu acabo ouvindo algumas histórias e hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast de um... Onde tem muitas histórias militares, de histórias das guerras, das dificuldades, dos aprendizados, as crises, os grandes sofrimentos da vida. E aí, quando a gente ouve essas coisas, a gente começa a pensar que a gente pode ter uns problemas sérios na vida, mas guerra a gente não tem, pelo menos aqui no Brasil. E talvez a nossa vida seja melhor do que a gente imagina. E a gente está reclamando por quê? Por que a gente está achando ruim? Então, todas essas questões, todas essas situações de agressividade podem ser revistas e reconfiguradas dentro da gente ao longo desse semestre. O eclipse acontece dia 8 de abril e vai até dia 8 de outubro. São 6 meses para a gente pensar muito bem no que está falando, pensar muito bem no que está fazendo e descobrir por que eu estou agindo desse jeito. Por que eu estou tão irritado? Por que eu preciso me mover e alterar essa realidade? Certo? É um alerta. Eu estou tentando trazer o lado positivo, porque realmente o lado mais tenso desse eclipse é mais forte. Só que individualmente depende da gente. Esse aqui de verdade mesmo. E isso é um baita de um desafio pra gente, tá? Pode ser bastante difícil. Agora tem uma outra questão que eu estou preocupado. Aqui eu vou mostrar para vocês a imagem de onde vai passar o eclipse, a sombra do eclipse,
Então, ó, a gente vê que o eclipse ele começa aqui, bem aqui pertinho da Europa, né? E ele vem aqui para a esquerda, passando pela costa leste dos Estados Unidos, descendo aqui, buscando o meio oeste, passa, ó, a zona central dos Estados Unidos, passa aqui pelo México, pertinho aqui da Califórnia, né? Como é que chama esse pedaço aqui? Esqueci. Mas enfim, ele desce por aqui, desce pelo Oceano Pacífico e vai embora. Lembra que no vídeo passado eu falei que eu mostrei a sombra a passagem do eclipse lunar e eu disse para vocês que o efeito da sombra na Terra às vezes acaba sendo mais forte no eclipse solar do que na Lua, do que lunar, né? Então você tem essa passagem aqui e vai afetar de novo os Estados Unidos. E de novo eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, o que me deixa preocupado, principalmente com relação aos Estados Unidos. Ó, aqui mais uma vez a faixa do eclipse, né, passando aqui, Golfo da Califórnia, ó, bem por aqui, ó. Aqui onde tem aquela falha de San Andreas, né, que vai até aqui em cima. Então pega bem pertinho o México City, aqui embaixo tem o Houston, ele passa bem por cima aqui dessa parte. E aí o que eu fico preocupado é essa imagem aqui, porque aqui existe um cruzamento do eclipse que a gente teve no dia 14 de outubro do ano passado e com o eclipse que vem nessa segunda-feira. Então eles formam uma cruz, você tem uma energia que está passando aqui e outra energia que está passando aqui. Então é como se você tivesse um cruzamento de cortes, é como se você cortasse duas vezes em cima do mesmo lugar. O eclipse de outubro passou onde? Bem em cima do nordeste do Brasil. E aconteceu aquela situação lá em Aracaju, né? Que começou a cair a mina de sal, lá, aquela coisa toda. O eclipse passou ali em cima. E ele pegou e subiu pela América Central ali, e pegou essa parte aqui, ó, que sobe para cá, ó. Tá? Então o que a gente tem aqui é uma sombra do eclipse passando bem nessa região dos Estados Unidos e cruzando com o que teve no ano passado. E que ainda está vivo até agora, né? Isso aqui pode mostrar a tendência a ter algum tipo de crise geológica, econômica ou social dentro dessas situações aqui. E eu já falei para vocês várias vezes, a gente está em uma crise humanitária muito forte, não só nos países em guerra, mas também dentro de países evoluídos, como, por exemplo, os Estados Unidos, que eles estão numa crise social muito forte lá. Tem muitas coisas acontecendo no setor, principalmente no setor de drogas, né, de assalto, de problemas mais básicos, né? Isso tá bastante intenso lá. Então essa região aqui, esse cruzamento é uma coisa que eu fico olhando assim e falo, bom, isso aqui pode trazer algum problema mais grave para aquela situação ali, tá? Vamos esperar que eu esteja errado, né, como eu disse para vocês. E vamos esperar o que vai acontecer ao longo do tempo, especialmente com relação ao Urano e Júpiter ali no signo de Touro e o Plutão ali no começo do signo de Aquário, porque a gente está falando muitas coisas sobre aquela situação, tempestade solar, ficar sem internet, ficar sem luz, aquela coisa toda, que é uma característica que esses planetas podem promover ao longo do tempo. E neste eclipse, não particularmente nesse eclipse, mas no eclipse passado, o Urano e o Júpiter estão bem ativos. Tá? É nesse aqui também porque eles estão mexendo com o regente do eclipse. Mas de qualquer forma, há uma atuação, uma energia bastante tensa dentro desses dois que a gente precisa ficar bastante atento. Tá bom? Então é isso. Análise do eclipse de segunda-feira, dia 8 de abril, que vai até dia 10. Até dia 8 de outubro. Beijo para vocês, raciocinem, pensem, tenham calma, porque a gente vai precisar disso nos próximos meses. Beijo.